Seu celular trava, alguém fura a fila, um plano simples dá errado. E aí parece que o universo inteiro conspira contra você e literalmente acaba seu dia. Você já parou para pensar que isso talvez não seja um problema de ansiedade, mas sim de frustração? Se qualquer coisa que sai errado já te faz desmoronar, talvez o problema não seja o mundo e as pessoas, seja a forma como você aprendeu a lidar com ele. E convenhamos que essa baixa tolerância à frustração é pesado demais. Mas como a gente faz para mudar isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, é o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém realista, nem que seja para isso necessário arremessar umas tamancadinhas aqui para te acordar para a vida. Meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e TikTok é @AndréaChociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. Se você me assiste no YouTube, aproveita e se inscreva no canal. Tem dias, eu sei, que parece que tudo atravessa a gente. Eu sei que tem dias que, meu Deus do céu, um simples, a ponta da lapiseira, o grafite quebra, já te dá vontade de chorar. Acontece, é normal. Para nós mulheres, então, se pegar a gente naquela fase da TPM, o jeito que a pessoa arrasta a garrafa assim já te dá irritação. Então eu sei que tem dias e momentos da nossa vida que tudo vai atravessar a gente, não passa pela gente, atravessa. Mexe, machuca e parece que o mundo desmorona. Mas o que eu tenho visto constantemente, e isso eu posso dizer de visto mesmo, de pessoas ao meu redor falando sobre, conteúdos que eu vejo sobre, mas também nas minhas consultorias. Para quem não sabe, eu tenho a consultoria, que é esse momento que pessoas trazem alguns problemas, algumas situações onde vai precisar de uma visão de alguém de fora. E aí, mas muito mesmo, muitos casos dentro da consultoria, eu vejo que, na realidade, lógico, tem os seus dilemas e as suas dificuldades, mas eu vejo muito pessoas com uma baixa tolerância à frustração. Então eu vejo que são pessoas que, quando o negocinho sai do script, ou não é nem assim essa parte de ser controladora, mas quando coisas que a gente não esperava acontecem. E acontecem mesmo, gente. Shit's happen o tempo inteiro. Merdas estão acontecendo o tempo inteiro. Eu vejo que algumas pessoas se desorganizam demais. Não veem aquilo como, putz, é uma merda, é ruim, tá, beleza, vamos ter que lidar com isso. Mas é como se elas perdessem realmente o chão. Então o que eu tenho visto e ouvido muito é, no geral, essa baixa tolerância à frustração. Como se a vida realmente tivesse que ser um grande parque de diversões e não estivéssemos prontos para lidar com essa frustração. E se você é essa pessoa que já anda com uma baixa tolerância à frustração, tá ficando irritado, o mundo está acabando, não quer também passar isso com a roupa que você está vestindo. Porque de verdade parece que tem algumas roupas que a gente usa no dia a dia que estão trabalhando contra a gente. Você coloca ela de manhã e daí no meio do dia você já todo amassado, já tá fedorento, ela tá toda desgrenhada, parece que você envelheceu assim durante o dia. E isso é o oposto do que a gente precisa na vida adulta. E aí entra quem? Dona Insider. Porque todas as suas peças, além de ter um corte chique de bonito, elas são confeccionadas com um tecido muito tecnológico. Para não desbotar, para não amassar, para não dar bolinha, para não dar cheiro e ainda regulam a temperatura do corpo para tu não ficar assando dentro de uma roupa. Eles têm inclusive dentro lá da marca esse slogan: Smart Wear, Better Living. Então é realmente um jeito inteligente de se vestir. E a minha dica de hoje de peça de Dona Insider é a camisa Future Form. Eu amo, eu acho que camisa dá um plus assim na roupa que você tá vestindo, porém eu sempre tive um quê com camisas porque todas precisavam passar e eu detesto passar roupa. A Future Form não precisa, além de repelir a água, ela não amassa, ela desamassa realmente no corpo e continua bem estruturada, as golas ficam bem estruturadas mesmo sem passar. E agora, no mês de setembro, é o mês do cliente na Insider. Juntando com o nosso cupom ADULTA, que dá 15% de desconto, vai ter desconto no site que chega até 50% do valor da peça. O link tá aqui na descrição já aplicando o nosso cupom, mas André, entrei aqui no site da Insider, é só usar o ADULTA que te garante já o desconto para você ter peça muito inteligente e que não te frustre. E falando em baixa tolerância à frustração, eu digo que é uma característica do senhor meu marido, inclusive eu já citei isso aqui em alguns podcasts, que Maicon ele tem uma baixíssima tolerância à frustração. Certo dia ele chegou aqui em casa e ele falou assim pra mim:
puto, bravo, assim. A gente mal se conversou nesse dia e tal. Enfim, não nos encontramos, a hora que ele estava em casa eu não vou, quando ele chegou eu já estava dormindo, que eu ando dormindo com as galinhas, tô dormindo muito cedo por causa dos treinos. No outro dia, quando a gente estava conversando, ele falou assim, meu Deus, André, ontem meu dia foi horrível, deu tudo errado. Aí eu já vim preparada, né, porque eu conheço meu marido. Eu falei, tudo, o que aconteceu? Ele falou assim, primeiro que eu fui sair de casa e o pneu da moto estava furado. E aí depois eu fui fazer a transferência do carro e aí eu descobri que o cara que tinha me vendido o carro ainda não tinha pagado o IPVA. Eu falei, e? Ele, acho que foi isso. Mas acabou com o meu dia. Mas eu cheguei em casa puto. Nem consegui brincar com as cachorras direito e tal. E aí na hora eu olhei pra ele e falei assim, sério que um pneu furado, que é uma coisa... Gente, de verdade, pra quem tem bis é uma coisa muito comum. Sério, que um pneu furado. E um que no processo ali do IPVA não tá pago. Porque ele já ligou na concessionária, o cara já foi lá, já acertou o IPVA, mas tipo, o fato de não estar pronto a hora que ele queria foi o suficiente para acabar com o dia dele. E não é aqui um superlativo. Acabou. Acabou a ponto de, assim, ficar extremamente irritado, chegou em casa emburrado, o dia inteiro, o dia todo. E eu já falei isso com ele, já puxei a orelha dele diversas vezes. Eu falei, cara, você é uma pessoa que tem uma tolerância muito baixa para frustração. E aqui eu não tô falando de grandes frustrações. Gente, aqui eu estou falando de um pneu furado, de um ônibus que passou um pouco antes e você perdeu e vai ter que esperar o outro, ou uma consulta que estava marcada e teve que ser remarcada. E eu vejo isso acontecendo com muita frequência. De pessoas que não querem ser frustradas de jeito nenhum. Que o dia precisa acontecer com nenhuma frustração, porque senão não é que vai causar um incômodo, acaba com o dia da pessoa. E isso não é normal. Porque na realidade, a grande parte do tempo, se vocês forem analisar, nós estamos sendo frustrados. Eu acordo todo dia querendo ser milho. Não trabalhar, viver só para treinar. Todo dia eu sou frustrada. Não estou nesse patamar. Preciso trabalhar muito, preciso conciliar treino com trabalho. Conseguem entender? Então, assim, se a gente for olhar para a nossa vida, a gente está muito frustrado o tempo inteiro. Na verdade, os períodos bons é que são poucos. São eles que a gente deveria celebrar como coisas que acontecem esporadicamente. E, na verdade, a gente não quer nenhum tipo de frustração. E beleza, ninguém quer se estressar, a gente não quer se irritar, a gente não quer ser incomodado, mas não dá para eu tratar as frustrações na minha vida como uma tragédia grega. E aí, o que diferencia? Por que algumas pessoas, elas não têm essa frustração? Por que algumas pessoas, assim, o negócio acontece, ela ali, sei lá, racionaliza, olha pro problema, bora resolver, fica ali meio chateada e tal, mas isso não consegue acabar com o dia dela. Por que algumas pessoas... Beleza, hoje eu lido muito bem com essas frustrações, mas se tu me pegar na TPM eu não vou lidar bem. Só que eu não tô falando de esporádico, eu tô falando daquela pessoa que ela não pode ter nada fora ali do controle dela, ou do planejamento dela. Então, eu acredito piamente que algumas pessoas vêm de uma educação que acabam transformando toda e qualquer frustração numa tragédia grega. Pessoas, por exemplo, que foram acostumadas, cresceram sem limites, sem ouvir não. Então, pessoas que cresceram num ambiente onde nada lhe era negado. Ela podia fazer o que quisesse. Então, elas chegam na vida adulta e se recebem um não, e se alguma coisa sai errado, e se elas têm que se responsabilizar por algo, acaba o mundo. Ou pelo completo oposto. Aquela pessoa que cresceu num ambiente tão instável, que pequenas falhas dela eram punidas desproporcionalmente. E aí ela começa a gerar uma hipersensibilidade ao erro. Do tipo, meu Deus, se eu tiver um micro erro aqui, eu vou ser espancado. O meu mundo vai acabar. Então ela vê o erro, a falha, o que deu errado, muito superlativo, muito grande.
Então, essa hipersensibilidade aí que você tem, a frustração dela deixar te atravessar e acabar com o seu dia, pode vir desses dois tipos de criações, de crescimento. Mas também pode vir, e eu acredito muito nessa vertente, de uma cultura de instantaneidade que a gente vive. Tudo que eu quero, eu tenho na hora. A gente vive nessa geração da gratificação imediata. Então, eu peço a comida, já tenho um delivery. E aí, se o cara falou 20 minutos, 21 eu já não espero mais, eu já tô puta, eu já não quero mais. Numa rede social, onde eu vejo o palco de tanta gente, que eu desnormalizei o bastidor. Então eu acho que tudo é conquistado muito rápido. Então eu começo a seguir uma pessoa e eu vejo que em um mês essa pessoa começou a correr num pace extremamente alto e penso, por que que o meu pace não está baixando também? Por que que eu não estou correndo rápido tanto? E aí o nosso cérebro, com essa instantaneidade para tudo, para as relações, para as compras, para a vivência, acaba fazendo o nosso cérebro desaprender a esperar ou a aceitar que as coisas não acontecem no nosso tempo. A nossa geração extremamente ansiosa, ela vem desse fato de que é internet 5G, é iFood muito rápido, é um Sedex que chega muito rápido. Então a gente começa a achar e o nosso cérebro vai desaprendendo que existe o tempo da espera. Que algumas esperas vão demorar muito mais do que eu esperava, que algumas esperas elas vão gerar uma frustração porque podem não acontecer. Mas aí a gente não aceita, porque a gente tá colocando no nosso cérebro que eu quero, eu posso, eu consigo. Pode acontecer também, a gente tá com essa baixa tolerância à frustração, de acontecer isso com pessoas que são muito perfeccionistas. E aí ela tem uma autocobrança muito alta. Então ela tem um padrão tão alto que qualquer contratempo ela vai entender como uma falha pessoal. Então, se eu acordei e o pneu da minha moto estava furado, é uma falha minha. Não é putz, passei tal hora e aconteceu isso, um acaso. Tudo acaba se tornando sobre ela. Então, um erro dessa pessoa vira uma catástrofe porque vai tocar naquele pontozinho dela de não ser suficiente. Isso acontece com as pessoas muito perfeccionistas. Então, qualquer coisa que sair um pouquinho ali, ó, da linha, para ela é uma falha pessoal, porque o padrão dela é muito alto. E a pessoa pode, sim, ter uma baixa tolerância aí à frustração, porque é uma pessoa que tá muito ansiosa, uma pessoa que tá muito insegura. É como se a mente dessa pessoa, ela pegasse uma frustração que é pessoal, pequena aqui, pontual, numa ameaça muito grande, porque é isso que a ansiedade faz com a gente. A ansiedade, ela tem esse poder de transformar todo pensamento e todo errinho numa catástrofe. A ansiedade, ela é feita de pensamentos catastróficos. Então é aquela pessoa tão ansiosa que ela não vai subir na bicicleta porque o fato dela subir na bicicleta, ela já acha que ela vai ser atropelada, o caminhão vai passar em cima da cabeça dela, ela não vai sobreviver ou vai ficar tetraplégica, você entendeu? Então tudo fica muito grande. Então entender essas causas, olhar para essas causas, pode ser um antídoto para essa nossa baixa tolerância à frustração. Porque eu vejo que a nossa geração, os millennials aqui, a gente está falando de uma geração que foi forjada no aguenta apanhar calado, engole o choro, tá? Então, nós crescemos nesse ambiente de lutar muito, de trabalhar muito, de se dedicar muito, mas eu sinto que de uns anos pra cá, a nossa geração, e eu não vou nem falar da geração Z, que pra mim é uma geração que vem muito mais intolerante à frustração que a gente, mas aqui eu quero falar com os adultos mesmo, de fato, que é uma galera que passou a não tolerar mais nenhum tipo de frustração, do tipo, eu tô de saco cheio, que isso acontece comigo, porque minha vida é só problema, porque... E aí vai, né, somatizando. É que é uma bosta, é tudo uma merda. E aí bota a culpa em Deus, e aí bota a culpa na política, e aí bota a culpa no trabalho. Porque já não se consegue tolerar as frustrações como aprendeu a tolerar. E eu não tô falando aqui que a gente tem que engolir frustrações o tempo inteiro, mas como adultos entender que a nossa vida tem sim muita frustração. E que não dá pra eu deixar tudo me atravessar. Gente, não dá. Se tem uma coisa, assim,
Aprendam rapidamente para a vida adulta. Nem tudo precisa atravessar a gente. Tem coisas que a gente tem que deixar passar. Que não dá para gastar energia, não dá para queimar fosfato com coisas, principalmente, que fogem do nosso controle. Não tem por que o senhor, meu marido, ficar tão frustrado com o pneu furado que está fora do controle dele. Que para furar basta estar andando. Basta estar na rua. Não dá para eu me frustrar porque eu acordei e a minha máquina de lavar está quebrada. Gente, para quebrar a máquina de lavar, você tem que ter a máquina de lavar. E acontece. A gente precisa parar de deixar as coisas atravessarem a gente, porque daí a gente começa a focar muito em quem causou o problema, por que eu estou passando por isso, do que na solução. Não dá. Gente, faz parte da maturidade entender que quando determinadas coisas e frustrações acontecem, algumas coisas saem fora do meu controle, algumas coisas dão errado mesmo, eu preciso entender que aquilo não é o fim do mundo pra mim. Não é o fim do mundo. Não é, gente, não é o fim do mundo. E aí você fala, tá, André, mas como é que eu vou lidar? Eu sou essa pessoa, eu tenho uma intolerância à frustração. Eu sinto assim, André, sabe? Nossa, qualquer coisa me atravessa mesmo, meu dia acaba, nossa, se a bateria do meu celular acabou, eu perdi o ônibus, o chefe gritou comigo e tal, nossa, acaba meu dia. É um poder que a gente dá para as coisas externas tão grande que você perde o poder sobre si. Mas, André, como é que eu deixo esse estado de frustração? Eu acho que a primeira coisa é justamente isso, é normalizar o erro e a falha. Eu sei que vocês estão assistindo a uma sociedade do espetáculo. Eu sei que parece que para onde vocês olham, tá todo mundo acertando, tá todo mundo vencendo, tá todo mundo crescendo e tá todo mundo prosperando. Eu sei, mas não é assim. Por trás dessa sociedade de espetáculo que vocês estão assistindo, tem muito erro, tem muita falência, tem muito perder a hora, tem muita coisa dando errado, muita mesmo. Então a gente precisa normalizar e entender que imprevisto faz parte da vida adulta. E aí eu vou começar a me perguntar, o que realmente de pior pode acontecer aqui? Acordou, a máquina de lavar tá quebrada. O que de pior pode acontecer aqui? Pior. Ah, eu vou ficar sem lavar minha roupa, não vou ter máquina aí para lavar uns 2, 3 dias, ou talvez vou ter que comprar outra. Isso é o pior que poderia acontecer na sua vida. André, mas eu tô com uma sucessão de coisas acontecendo. Mas é assim, chá de revelação, gente, isso é vida adulta. É o tempo inteiro lidando com desafios. Pra mim, gente, por isso que eu falo que eu sou uma pessoa que eu não tenho muito medo da morte. Porque pra mim o morrer é lucro. Porque estar nessa vida é isso. Não, a gente acha, a gente passa por um momento de beleza, de maravilha, de coisas dando certo e acha que aquilo vai durar, mas não dura. Eu adoro uma história que eles contam, né, que um rei, ele vai lá e pega um cara, ele promove essa pessoa e aí ele dá um presente para essa pessoa, que é um anel, e nesse anel está escrito, tudo passa. E aí quando o cara olha, fala assim, nossa, que bonito, mas como assim tudo passa? E ele fala, tudo passa, tanto o bom quanto o ruim. E isso é para te lembrar que quando você estiver no meio do inferno vivendo uma guerra, que aquilo vai passar, mas que quando você estiver numa bonança, aquela fase também vai passar. Isso aqui não é coach barato, não. Isso é a pura realidade. Só que aí a gente passa por aquele momento de bonança, das coisas dando certo, e a gente acha que a nossa vida, beleza, eu acho que deveria ser feita disso, mas ela não é. É o que eu gostaria e o que é. Então, eu acho que primeiro de tudo normalizar os erros e as falhas. Treinar no nosso dia a dia essa espera e resiliência, sabe? A gente aprender no dia a dia, por exemplo, quando eu tô numa fila, isso é uma coisa que eu comecei a fazer muito. Eu tô numa fila de banco, por exemplo. Fila de mercado, que banco eu nem vou mais, mas numa fila de mercado. O que eu começava a fazer? Cato o celular e começo a mexer, pra eu não ver o tempo passando, eu estando naquela fila. E eu comecei a fazer isso com muitas coisas. Então, era um congestionamento, eu pegava no celular. Era uma fila, eu pegava no celular. Então, eu comecei a treinar a minha espera. Entender que eu tenho que estar presente até nos momentos de espera. Não, eu vou aproveitar aqui meu momento de espera para responder uma... Não, eu não vou fazer nenhum dos dois direito. Então, eu vou estar presente naquele momento da espera, fazendo o meu cérebro aprender que, ok,
que mesmo que o mundo seja muito acelerado, eu ainda terei que aprender a esperar algumas coisas. E isso, para quem é cristão, a gente fala muito da espera em Deus, da espera das promessas e tudo mais, da oração e da fé e da espera. E eu vejo que hoje tem se vendido muito esse cristianismo fast food, que é o eu peço para Deus e ele tem que me atender na hora. E não é assim que acontece. Nem na vida, nem na espiritualidade. Não é assim que acontece. Mas a gente começou a normalizar que não se espera mais. Só que tem coisas que a gente vai esperar e que estão totalmente fora do nosso controle. Penso que também a gente começar a reestruturar aquele pensamento de tudo deu errado para o... Tá, beleza, deu merda aqui. Eu vou pro meu trabalho, eu vou chegar lá, vou ter que ligar para um técnico, marcar um horário para lá ir em casa e tal. E entender que eu vou começar a olhar para o meu problema com mais perspectiva. Tá, a máquina quebrou, mas eu tenho um problema maior. Tenho um problema no meu trabalho, então eu vou deixar a máquina aqui. Isso aqui é um problema para a Andréia das 18 horas. Aí eu vou chegar e vou olhar para esse problema. E não ficar o dia inteiro ruminando este problema, acumulando, empilhando problemas. Para quê? Para daí dizer, ó vida, ó céus, ó azar, o meu mundo acabou. Deu tudo errado. A gente precisa aprender a colocar nossos problemas em perspectiva, reestruturando esse pensamento de não é tudo que deu errado. Aqui saiu como eu não esperava. O que eu posso fazer para resolver? Porque a pessoa com a baixa tolerância à frustração, ela para de olhar para a solução, porque ela foca no tamanho do problema que ela tem. Deu tudo errado, isso aqui deu, eu tenho que resolver isso, que daí eu tenho que resolver aquilo, Aí não olha para a resolução. Fica ali só sofrendo, benzendo tormento. Ai, meu Deus. Ai, como eu sou desafortunado. Ai, como eu sou uma pessoa que tudo dá errado para mim. Outro ponto que eu acredito ser muito importante para a gente aprender a lidar com essa intolerância à frustração é se amar um pouco mais e ter um pouco de autocompaixão. Entender, gente, que eu tenho que parar de transformar as minhas falhas num ataque pessoal. Me compreender mais como talvez eu compreenderia o erro de alguém que eu amo. Só que aí a gente não faz isso com a gente. Os nossos erros são escritos na pedra. O dos nossos amigos são escritos na areia. E não é assim, a gente precisa se tratar com a mesma compaixão. Então, falhei, deu errado, não saiu como esperado, isso não me torna uma pessoa pior. Uma vez eu sempre falei pro Michael, nós não somos os nossos erros. A gente erra, mas isso não define quem a gente é. E por último, eu acredito que sim, nós adultos temos que nos expor gradualmente a algumas frustrações. Eu realmente acredito que pequenas doses de frustração vão treinar o músculo, sabe? Vão fazer a gente entender e dar mais tolerância na nossa espera. Porque eu acredito que essa exposição à frustração, ela vai treinando a minha mente para que ela entenda que, beleza, eu sobrevivo a essa decepção, não morri, não é o fim do mundo. Então, isso faz parte da gente parar de querer evitar situações desconfortáveis. E isso foi uma coisa que o esporte de endurance me ensinou bastante. O esporte de endurance, corrida, ciclismo, natação, são esportes onde eu faço a mesma coisa durante um longo período de tempo. E ter me colocado nestas situações, que são situações difíceis, são situações, sabe, que te testam, que testam tua mente, que testam tua vontade, que testam o seu fitness. Ter me exposto a esses treinamentos me ajudou muito a entender que frustração acontece, que é difícil, que é ardido, que dói. Eu entendo e vejo isso muito nos esportes, tipo corrida, triatlon, ciclismo. Eu vejo muitas pessoas mais velhas participando, porque eu acredito que são pessoas que estão buscando esses desafios de se colocar em situações desconfortáveis mesmo. Não tem área onde você mais vai crescer do que no desconforto. Tu se mexe, você quer sair dali, você levanta do sofá, você faz o que precisa ser feito, porque quando a gente tá confortável, a gente não faz nada. Aí tá muito bom, eu não vou mexer time que tá ganhando aqui, eu não preciso fazer nada, só vou curtir. E um dos aprendizados que eu tive nos últimos anos é que se a gente não se movimenta, a nossa vida para. Eu tive uma área em específico da minha vida que eu folguei demais. Eu larguei demais.
Deixei muito, tá tudo bem, aqui tá resolvidinho. E não tá. Então aprendam que a frustração não é o fim da vida. Ela faz parte da vida. Ela te faz crescer. Ela te faz ser uma pessoa também melhor. Que esse episódio, como todos os outros, te ajude de alguma maneira. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários. Lembrando que o engajamento de vocês ajuda muito o crescimento do nosso canal e ajuda essa criadora aqui de conteúdo a trazer mais informações e mais ajudas relevantes para vocês. Um beijo e até a próxima.